Então, lá está você, preso no alto de um prédio em chamas, encurralado à beira de um penhasco por vilões genéricos, ou andando em um trem carregado de explosivos através de uma ponte instável, tendo apenas uma queda precipitada como... Embora seja bastante óbvio que cair de uma grande altura é uma maneira bastante confiável de chutar o balde proverbial, em certas situações extremas, pode ser preferível arriscar-se com danos totais do que enfrentar um perigo ainda maior e mais imediato. Então, pensando nisso, de que tipo de altura poderia cair e ter uma chance razoável de sobrevivência? Você está eu quero saber também. Você que pretende pular de um prédio aí, já se inscreve no canal e segue nós para mais informação. Você vai descobrir agora, se você estiver na casa de alguém e precisar fugir ou correr ou pular, você vai ter informação agora se você vai ficar vivo ou não, se é a melhor opção ou não. Sou Stu, isso é Debunked, e estamos aqui para separar verdades de mitos e fatos de concepções errôneas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as quedas são a segunda causa mais comum de mortes acidentais no mundo, atrás apenas de... Misericórdia. Vocês que ficam andando com o celular na mão aí, quero ver, viu? Bora ver se vai diminuir isso aí. Mortes por acidentes de trânsito. As quedas, conhecidas como lesões por desaceleração vertical, têm um efeito negativo significativo. No mundo, tem até nome. Estima-se que ocorram 684 mil quedas fatais todos os anos. De fato, a Agência de Segurança no Trabalho dos Estados Unidos, da American Occupational Safety and Health Administration, identifica quedas de altura como um dos 4 principais riscos ocupacionais, conhecidos ominosamente como os 4 fatais. Cair de uma altura elevada pode ser muito prejudicial para a sua saúde. Para começar, vamos olhar para a física de uma dessas lesões de desaceleração vertical para nos ajudar a entender o que torna a queda um risco tão grande. No nível mais básico, as coisas, neste caso as pessoas, caem no chão devido à influência da força gravitacional da Terra. A altura da queda de uma pessoa determina a velocidade com que ela estará se movendo quando finalmente parar. Quanto mais alto você estiver quando cair, mais rápido estará se movendo quando atingir o chão. E mais forte você o atingirá. No entanto, essa velocidade não aumenta indefinidamente quanto mais e mais alto você vai. Como o planeta Terra tem uma atmosfera gasosa, um objeto que cai através dela experimenta arrasto na forma de resistência do ar, ou seja, o efeito coletivo de bilhões e bilhões de moléculas de ar batendo em você enquanto você cai. Isso age como uma força contrária à gravidade. Conforme a gravidade te puxa para baixo cada vez mais rápido, a resistência do ar também aumenta. Confia muito nisso aí não, viu? Que o ar vai segurar você. Até que essas forças atinjam um ponto de equilíbrio. Confia. Quando isso acontece, você terá atingido sua velocidade terminal e não cairá mais rápido sob o seu próprio peso. Embora essa velocidade específica varie ligeiramente com base no seu tamanho, peso, posição do corpo, roupas, etc., a pessoa média atinge a velocidade terminal após cair por cerca de 12 segundos, momento em que estará se movendo a cerca de 200 km por hora, ou aproximadamente 120 milhas por hora, e terá caído a aproximadamente 450 metros ou 1.500 pés. Pouquinho. Isso significa que não importa se você caiu de 450 metros ou 1.500 metros. Ao atingir o chão, você estará na mesma velocidade. Se você atingir o chão a 200 km por hora e parar repentinamente, suas chances de sobrevivência são praticamente nulas. No exato momento do impacto, a superfície do seu corpo que faz contato com o chão para de se mover imediatamente. Por um instante depois disso, toda a massa corporal acima dela continua se movendo. Isso significa que a força do seu próprio peso corporal se choca contra si mesma a 200 km por hora, estourando células, rasgando vasos sanguíneos, esmagando ossos e órgãos, e basicamente rasgando tecidos corporais e transformando você em uma polpa humana. Não tente pular. Não tenta fazer isso em casa, pelo amor de Deus. Você fica onde você tá. De fato, a maioria das mortes por quedas não ocorre de telhados de arranha-céus, e as vítimas certamente não estão a 200 km por hora quando atingem o chão.
De fato, o Health and Safety Executive, o regulador nacional de saúde e segurança do Reino Unido, aponta que a maioria dos acidentes de queda de altura envolve quedas de coisas como telhados, grandes veículos, andaimes, passarelas aéreas e, especialmente, escadas. Lembre-se disso ao Escada trocar uma é. lâmpada. Com isso em mente, existe uma Eu, graças a Deus, nunca caí de altura nenhuma, não. Que eu lembro. Já pulei. Mas caí, né? Mas não caí em pé. altura da qual geralmente se Eu concorda. caio que nem Uma gato. queda seria fatal ou sobrevivível? Bem, embora tenha havido uma quantidade considerável de investigação sobre esse assunto, pode surpreendê-lo saber que estudos individuais e opiniões de especialistas variam consideravelmente no que concluem ser uma altura de queda não sobrevivível. Investigações sobre Não sobrevivi. geralmente nome empregam o interessante. conceito de dose letal mediana, ou LD50, uma abreviação de dose letal 50%. Essa métrica é amplamente usada em toxicologia para avaliar a força de venenos, medindo a quantidade de uma substância necessária para matar metade de uma população testada. Quando usado para avaliar a sobrevivência de quedas de altura, no entanto, LD50 se refere à altura mediana na qual 50% das vítimas de queda não sobrevivem. Então, qual é essa altura crucial? Várias fontes Aí que entra você. Estiver fazendo coisa errada, pense direitinho. incluindo livros didáticos, Pense onde afirmam você que alguém tá. que cai de 15 metros, ou cerca de 48 pés de altura, tem aproximadamente 50% de chance de sobrevivência. Contudo, essa estatística comumente mencionada foi determinada por volta dos anos 1980, e Deve um ter estudo questão mais da atual posição, de né? 2017 indicou que os progressos médios o LD50 para cerca de 20 metros ou aproximadamente 21 metros. Bom saber. 21 Por metros. outro lado, Mais ou alguns menos. estudos são mais pessimistas, relatando taxas de mortalidade de 50% e 100% em Carai. alturas de apenas até 12 e 18 metros, respectivamente. De fato, um estudo realizado na Índia Vai em depender da queda. 2019 descobriu que mais de 90% de todas as quedas fatais ocorrem em alturas de até 12 metros ou cerca de 40 pés. Não só isso, o estudo também descobriu que quase metade de todas as quedas fatais ocorrem em alturas inferiores a 6 metros, ou apenas cerca de 20 pés. Da mesma forma, informações do Bureau de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos da América mostram que em 2015, quase 17% de todas as quedas fatais foram de alturas de 10 pés ou menos. Claro, é provável que haja condições Carai. variáveis que É o influenciam tipo- o resultado É o tipo do jeito que você cai. Se cai de cabeça, aí é pior. da queda, como fatores ambientais, o ambiente físico, como a altura média do prédio de onde você provavelmente cairá, e a saúde geral da vítima também desempenhará um papel significativo. Além disso, existem os padrões de segurança do país onde a queda ocorre, bem como a qualidade do atendimento de saúde da área a ser levado em conta. Então é perfeitamente possível, talvez até provável, que a altura média de uma queda fatal possa variar de lugar para lugar. Mas é evidente que a altura não é o único fator aqui. Como se verifica, as quedas e lesões relacionadas a quedas são governadas por uma matriz muito complicada de interações físicas e biológicas, das quais a altura específica da queda é apenas uma parte da equação. Embora a sobrevivência de uma queda 5 obviamente diminua progressivamente quanto 5 maior metros for tá a vivo. altura da queda, não é a única coisa Aí não que fica temos que vivo, não. considerar. Além da altura, uma das variáveis mais significativas que determina se você sobreviverá ou perecerá após uma queda é a posição e orientação do seu corpo no momento do impacto. Olha, isso que eu falei. Eu acredito que em pé é o único jeito que deve ter amortecer mais um pouco, né? Deve ser óbvio que você tem mais chances de sobreviver a uma queda de 10 metros sobre seus pés do que sobreviver a uma queda de 5 metros diretamente sobre sua Misericórdia. cabeça. Apesar de pernas quebradas e contorcidas serem desagradáveis, lesões nas extremidades geralmente são menos ameaçadoras à vida do que lesões no tronco, cabeça e pescoço. Não surpreendentemente, um estudo recente de 2022 descobriu que lesões nos pés, tornozelos e pelvis são mais comuns naqueles que sobreviveram à queda. Na cabeça e no peito são mais comuns naqueles que não sobreviveram.
É melhor que seus tornozelos absorvam o impacto do que seu frágil e vital cérebro. Em 2011, o Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine relatou o caso extraordinário de uma mulher que sofreu uma queda verdadeiramente assustadora enquanto escalava as montanhas rochosas do Colorado. Em um momento durante a subida, uma corda de segurança escorregou de seu arnês, fazendo com que ela despencasse 60 metros, o equivalente a 200 pés, onde ela se chocou contra uma superfície sólida de rocha, antes de cair Caralho, essa mulher ficou viva? É brincadeira. Você tá louco. mais 30 metros Meu, vai cair mais? ou 100 pés e 9 Ela vai ficar viva aí mesmo? Aí 30 foi alto. metros, ou aproximadamente 90 e 1,4 metros. Seu namorado, que a acompanhava na escalada e testemunhou a queda, correu imediatamente para socorrer a mulher gravemente ferida, mas consciente. Os serviços de emergência foram imediatamente chamados, dando início a um longo período de recuperação com várias cirurgias. Após vários meses, a mulher estava essencialmente de volta Moça, a mulher foi emendada de todo jeito aí. Caralho, mas ficou ao viva? normal, concluindo um caso excepcional de alguém que sobreviveu a uma queda que geralmente Botei seria fé. considerada totalmente insuperável. Quem fala Grande que mulher é parte da frágil? discussão acadêmica sobre o incidente focou na Diz que mulher é frágil? E agora? corpo dela no impacto, atribuindo sua sobrevivência ao Aí, fato ó. de ter caído com os pés primeiro. Isso espalhou a força do impacto por um período de tempo mais longo em uma área maior e concentrou grande parte da... A pancada foi toda no Outra coisa tornozelo. extremamente importante a considerar em relação à sobrevivência de quedas é a própria superfície de impacto. A segunda lei de Newton, que afirma que a força experimentada por um objeto é igual à sua massa multiplicada pela sua aceleração, ajuda a explicar a importância da superfície de impacto. A força que o seu corpo experimenta no impacto depende da massa do seu corpo e da aceleração que ele sofre. Seja caindo em grama macia ou concreto duro, a mudança de velocidade será a mesma. A velocidade da sua queda antes do contato e a desaceleração até zero quando seu corpo chega a uma parada completa. É essa taxa de desaceleração até zero que é crucial para suas chances de sobrevivência. Uma superfície deformável prolonga o período de tempo durante o qual ocorre a desaceleração, reduzindo a força do impacto. Pode ser. Se você pensar nisso como uma zona de amassamento em um carro, fica mais evidente. O carro mesmo, hoje em dia, eles são feitos para se deformar, né? Os carros antigos eram mais fortes, mas eles não deformavam, então criava um impacto e aí acabava matando mais gente. A energia da sua queda tem que ser transferida para algum lugar, e isso significa que ela é absorvida pela superfície de impacto, fazendo-a amassar, ou você a absorve, fazendo você amassar, estendendo a desaceleração, mesmo que por apenas alguns milissegundos, pode reduzir significativamente o dano de uma queda a aterrissar em superfícies como solo úmido e macio, ou uma cobertura espessa de neve é provavelmente muito menos letal do que Na bater neve é em bom. concreto duro. Às vezes, ter algo para amortecer sua queda faz uma diferença crucial. E apesar de ser um clichê de filmes, parece que a cada poucos meses há uma cobertura de notícias sobre alguém caindo de um prédio alto e sobrevivendo à queda inacreditável carro, ao né? aterrissar em um carro. A maioria das histórias Caralho, registradas o carro amassou envolve tudo. sobreviventes aterrissando em veículos estacionados, mas em novembro de 2014, no distrito financeiro de Tizinsu, São Francisco, Pedro Pérez, de 58 anos, perdeu o equilíbrio enquanto estava em seu equipamento de lavagem de janelas, 11 andares acima da calçada, e despencou quase 40 metros Caralho. sobre o teto de um carro em movimento. Pérez caiu milagrosamente na parte traseira do carro, logo atrás do assento do motorista. Já Pedro foi levado imediatamente ao hospital. Apesar das graves lesões sofridas por Pérez, especialistas especulam que se o incidente tivesse ocorrido segundos depois, ele não teria sobrevivido ao perder completamente o controle do carro e colidir com o asfalto. levou cerca Se ele acerta a cabeça de uma pessoa dentro do carro, matava. de 3 segundos para Pérez, caindo a uma velocidade estimada de 60 milhas por hora, 100 km por hora, atingir o carro que atuou como um grande Aí amorteceu mesmo.
Aí A partir amorteceu. dessas histórias, vemos que, em circunstâncias excepcionais, com condições exatamente adequadas, os humanos podem potencialmente sobreviver a quedas de alturas geralmente fatais. É insanamente improvável, mas insanamente comprovado, improvável hein? não significa que Comprovado nunca aí. acontece. Estatisticamente, Comprovado. investigações mostram que quedas de 15 metros ou cerca de 4 ou 5 andares de um prédio têm uma taxa de sobrevivência de 50%. Isso significa que pessoas que caem de alturas muito elevadas têm chances iguais de sobreviver ou não. As taxas de mortalidade chegam a 90% em quedas de 22 a 26 metros ou 75 a 26 metros de altura. Por volta do 7º andar. Quedas de andares acima do 7º rapidamente se aproximam de uma chance de 100% de morte. Avanços médicos Pronto, recentes você já podem sabe, né? indicar taxas de sobrevivência melhores do que as anteriormente mencionadas. Mas a verdade é que realmente não é possível determinar uma altura específica na qual uma queda deixa de ser sobrevivível imediatamente, porque a sobrevivência de uma queda depende de muito mais do que apenas a altura sozinha. Suas chances de sobreviver a uma queda dependem de vários fatores. A altura é um fator importante, mas também são a posição do corpo, a superfície de aterrissagem, a idade e a saúde geral da pessoa que cai. Até mesmo as roupas que você está usando podem afetar suas chances de sobrevivência. Claro, existem exceções mesmo nas circunstâncias mais sérias. Se houver pessoas suficientes caindo de coisas, e algumas delas vão desafiar as probabilidades. E então, se você ainda está preso em um prédio em chamas, encurralado em um penhasco por bandidos genéricos ou andando em um trem carregado de explosivos, atravessando uma ponte precária com apenas uma queda precipitada como meio de fuga, aqui está o conselho que temos para você número 1. Mire. Se houver algo no chão que proporcionaria uma aterrissagem mais suave do que o concreto, mire nisso. Número 2. Tente amortecer sua queda. Qualquer contato que você consiga fazer com algo durante a descida irá diminuir o impacto quando finalmente boa. parar. 3. Tente pousar com os pés. Suas extremidades inferiores são sua Vai ser um pouso mesmo. Forçado. melhor defesa contra danos aos seus órgãos mais vitais. 4. Role para o lado. Aumentar a duração da colisão, Papecu, mesmo que pacu. por uma fração de segundo, pode ser crucial. 5. Muito sortudo. Aí, ó. Ou leva um trevo. Galera, chegamos ao fim do vídeo. Mas se inscreve no canal que tá chegando muito vídeo pra vocês, viu? E se querer pular de algum canto, já tá avisado. Não pule, que é melhor do que você ter que pular, né? Então tamo junto. Se inscreva no canal, deixa o like aí. Valeu.